Então eu convido, né, o pastor Elmar para estar com a palavra nessa manhã, para nos abençoar. Amém? Deus abençoe. Amém. Obrigado. A paz do Senhor, amados. Está feliz? Como não? Estamos no melhor lugar do mundo. Amém? É este lugar, a casa de Deus. Dia que esse salão aqui, ele foi locado por um preço, né, ajustado com o proprietário, um preço, dizendo a ele: olha, nós queremos usar este lugar. O objetivo foi que esse lugar fosse transformado na casa de Deus, onde Deus pudesse manifestar o amor, a graça dele sobre essa cidade, sobre as nossas vidas aqui. Então nós estamos no melhor lugar de Jataí, nós estamos no melhor lugar do mundo, estamos no lugar que é o lugar da presença de Deus. Amém? Hoje de manhã, certamente Deus já estava aqui nos aguardando, né? Porque sabia que estava estabelecido hoje uma ceia, uma santa ceia, que estava estabelecido aqui um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de busca da palavra de Deus, né? Então Deus já tem um compromisso, desde aquele primeiro dia, Juvenal, quando você passou aqui e Deus falou: aluga aqui, é aqui. Deus já fez um compromisso com vocês, de estar derramando sobre este lugar a bênção. Salmo 133 diz isso, né? O quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união, né? Porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, esta palavra está se cumprindo aqui, nesse lugar, porque os irmãos estão se reunindo aqui em unidade, num só propósito, numa só direção, para buscar e servir a Deus. Então a bênção de Deus é derramada aqui sobre a sua vida, cada reunião, a cada dia que vocês vêm aqui, a unção, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou que iria fazer, Deus está fazendo. Amém? Deus é fiel. Queria que você fechasse os seus olhos um instante e que nós pudéssemos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és fiel. Pai, eu quero te louvar nesta manhã, porque o Senhor nos reuniu aqui para nos abençoar. E eu peço, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é tremenda, poderosa, ela possa falar conosco, ela possa ser ministrada ao coração de cada um de nós. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, Pai, Te servir. Ensina-nos, Pai, como fazer. Ensina-nos, Pai, como andar na Tua presença todos os dias das nossas vidas, servindo, amando e honrando ao Senhor. Pai, fala conosco, ministra ao nosso coração. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, nada tenho de mim mesmo, Pai, por isso peço que o Senhor possa fluir através da minha vida, ó Deus, através desse púlpito aqui consagrado à Tua palavra, e que, como um rio de vida, Pai, possam fluir aqui, ó Deus, possa fluir a Tua presença, a Tua palavra, a Tua unção sobre nós nesta manhã. Obrigado, Pai de amor, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém. Quero dizer, Juvenal, uma alegria, falei ontem, né, enquanto estávamos ali reunidos com alguns casais, alguns eu até vejo aqui novamente, da alegria que nós temos em vir hoje a Jataí e estarmos esses dias aqui e contemplar a obra de Deus sendo realizada aqui, né? O mover do Espírito Santo de Deus, que um dia impactou a nossa vida, que nos fez mudar a nossa história, né? Que transformou a minha esposa e nos deu uma família abençoada. Então, e a gente entender esse chamado de Deus e começarmos a caminhar como os irmãos estão caminhando hoje na presença do Senhor. E nessa caminhada Deus colocou muitas pessoas preciosas nas nossas vidas, e dessas, Juvenal e a Dulce, né? E os meninos, né? Hoje a gente fala menino, criança, né, Juvenal? Porque era tudo pequenininho, agora era tudo grande. Mas assim, uma alegria, porque nós estamos vendo Deus agindo, Deus fazendo, continuando a obra dele, né? E eu tenho certeza de que nada pode parar essa obra, cumprindo aquilo que
a própria Bíblia diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque ela é viva, ela é poderosa, e a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ministrada aqui, e essa palavra ela pode e ela vai mudar a nossa história a cada dia, amém? E assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque essa oportunidade, logicamente, dada por Deus, mas através da vida de vocês, porque se vocês não tivessem um dia atrás se convertido ao Senhor, porque lá atrás um dia, se Deus não tivesse tido a oportunidade de trabalhar na vida de vocês, nós não estaríamos aqui. Então eu agradeço a Deus, e agradeço porque vocês tiveram um coração voluntário, um coração pronto para responder o chamado de Deus também. E Deus colocar vocês junto conosco no ministério, na obra, né? E podendo, né, hoje a gente compartilhar, como já estávamos conversando, de tantas coisas, desejo do nosso coração. É isso. A igreja é a sua vida, é a sua casa. O desejo do meu coração é esse. Isso que estava em mim, estava na minha esposa, Deus colocou na vida deles. Deus colocou neles. A gente não pode dar nada. Escute isso. A gente não pode dar nada sem antes a gente ter recebido. Não tem jeito. Então aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós podemos dividir com eles. E hoje, eles estão aqui dividindo com vocês. E vocês vão dividir com outros. Isso é o reino de Deus. Isso é a obra de Deus. Não é por força, não é por violência, mas pelo mover do Espírito Santo, que age em nós. Às vezes, nós não sabemos nem o que fazer direito. Nós não sabemos o que pregar. Nós não sabemos como orar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, sabe? E aí, Deus usa, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento intelectual, não é a teologia que nós aprendemos, não, pelo mover do Espírito de Deus. E Deus é amor, Ele se manifesta nesse amor. E isso aqui é resultado de amor. Esta igreja é resultado de amor. Assim como a nossa casa, a nossa família é resultado de amor. E Deus é amor. Então é Deus agindo em nós, constituindo a nossa família. É Deus agindo em nós, constituindo a igreja, estabelecendo a igreja. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, quero ser rápido e objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos iniciando um novo ano, né? E iniciando esse novo ano, a gente começa a fazer novos projetos, né? A gente começa a estabelecer novos sonhos. A gente não pode parar de sonhar, porque essa é a linguagem que Deus fala conosco, pelos nossos sonhos. A linguagem de Deus é essa. Ele quer saber qual é o nosso sonho, qual é o desejo do nosso coração, para satisfazer. Então, nós precisamos sonhar, projetar. E Deus colocou no meu coração para falar hoje aqui sobre escrevendo uma nova história. Escrevendo uma nova história. Se tivesse que colocar um título na mensagem, seria esse: escrevendo uma nova história. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, no capítulo 12. E eu vou pedir para o pastor Hélio fazer uma leitura dos 3 primeiros versos que estão aí, em Gênesis, no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação,
abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Olha o que esse texto nos fala. Ele fala para a gente de uma circunstância que está sendo mudada, de uma história que está sendo mudada, a história de Abraão. Abraão vivia num contexto muito parecido com o nosso. Abraão vivia no meio da sua parentela, ele vivia onde ele tinha nascido, ele vivia na terra, considerada a sua terra, porque era onde ele nasceu, era onde ele estava assim vivendo, era onde ele tinha seus amigos, era onde ele estava ali constituindo a sua família, enfim, ele estava numa circunstância de vida. E Deus fala: sai disso, eu quero mudar a sua história. Eu quero escrever uma nova história a partir de você. Agora, para escrever essa nova história, né, tem alguns detalhes. Mas antes eu queria que você começasse a analisar. Muitas vezes nós queremos mudança de história, mas nós estamos num contexto muito parecido com o de Abraão. E muitas vezes nos acomodamos nele. Nós vivemos num contexto em que a maioria das pessoas, elas não conhecem a Deus na intimidade. Não conhece, não tem intimidade com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma cultura formada de que precisa conhecer a palavra de Deus. Tem até Bíblia em casa, mas não fazem uso, né? Então nós vivemos num contexto muito parecido com Abraão. As pessoas não tinham intimidade com Deus onde Abraão estava. As pessoas não estavam querendo mais se envolver com Deus. E Deus enxerga Abraão naquela circunstância e fala: sai. As pessoas tinham muitos deuses naquela terra em que Abraão estava vivendo. Tinham muitas religiões, tinham muitos deuses. E deuses não é só ídolos de forma humana, ou ídolos estabelecidos, vamos adorar isso aqui ou aquilo ali. Muitas formas de deuses. Muitas vezes as pessoas hoje estão idolatrando coisas que não tem nada a ver com religião, mas é um ídolo para ela. Ela volta a atenção para aquilo. Ela dá maior. O que é um ídolo? Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, que tem a primazia. Nós somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas. Se alguma coisa está nesse lugar, isso é um ídolo. Isso é uma idolatria aquilo. Nós estamos colocando aquilo no lugar de Deus. E a sociedade que nós vivemos é assim. Tem coisas muito mais importantes na vida das pessoas do que Deus. Às vezes até o próprio trabalho. O trabalho que ela executa, que é a profissão que ela exerce, é mais importante do que Deus. Às vezes a esposa é mais importante do que Deus. Às vezes o esposo é mais importante do que Deus. Às vezes os filhos são colocados em um lugar mais importante do que Deus. E assim várias outras coisas. Às vezes o carro é colocado numa posição mais importante do que Deus. Isso é tudo a idolatria. E Abraão vivia num contexto muito parecido com o nosso. Vivemos numa sociedade onde os homens vivem repetindo os mesmos erros dos seus pais. Mesmos erros. É muito comum a gente às vezes evangelizar alguém e ele falar: olha, meu pai era isso, meu avô, meu bisavô e eu também vou ser. Meu pai estava errando, meu avô errou, meu bisavô errou, e eu também vou errar. É isso que eles estão falando. Então, nós vivemos num contexto muito parecido com Abraão, porque Deus queria se manifestar àquele povo, mas somente Ele encontrou o coração de Abraão para que pudesse falar com ele. E Ele viu no coração de Abraão um homem que obedeceria ao seu chamado. Qualquer outro que ele tivesse chamado não teria respondido como Abraão respondeu. Por isso, Abraão foi chamado. Por isso, você foi chamado. Porque quando Deus falou no seu coração, você falou: eu vou. Eu quero uma mudança na minha vida, na minha historicidade de vida. Eu quero escrever uma nova história. Eu não quero repetir na minha vida os mesmos erros dos meus pais. Eu não quero repetir na minha vida as mesmas circunstâncias que já houveram na minha família. Eu quero uma nova história para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero algo que realmente valha a pena. Então, foi isso que aconteceu com Abraão.
Assim como Deus chamou Abraão para escrever uma nova história, Deus nesses dias está chamando, nos chamou a cada um de nós e está chamando muitas outras pessoas para que uma nova história possa ser escrita. Amém? Nós estamos aqui porque Deus já começou a escrever essa nova história na nossa vida. Sabe, eu venho de uma família que não conhecia Deus. Eu e minha esposa, nós fomos criados, nossos pais não tinham essa intimidade com Deus, não tinham nenhuma relação íntima com Deus. Tinha até uma Bíblia em casa, muitas vezes empoeirada num canto, mas não se lia a Bíblia. Era um livro muito difícil de se compreender, de entender, então ninguém tocava, né? Quando ia numa igreja era para ver um casamento, quando eu escutava alguma palavra era num culto de velório, e a gente não tinha um costume, né, de orar a Deus, falar com Deus. Nós vivíamos numa estrutura familiar muito distante de Deus, e quando nós nos conhecemos, namoramos e decidimos nos casar e constituir uma família, nós juntos decidimos, nós precisamos mudar, nós precisamos sair do meio da nossa parentela, nós precisamos sair da cultura em que nós fomos criados, para que uma nova história possa ser escrita. Foi quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e aí em seguida nós nos casamos, e aí em seguida nos batizamos, e fomos para um ambiente igual a esse, né? Começarmos assim a frequentar uma igreja pequena, onde nós fomos assistidos, onde nós fomos cuidados, onde recebemos a palavra de Deus no nosso coração, aonde aprendemos que nós precisamos nos alimentar não só de pão, não só de arroz, feijão e carne, mas precisávamos nos alimentar da palavra de Deus. E começamos então a receber esse alimento que é a palavra de Deus. E esse alimento que é a palavra de Deus mudou a nossa história. Esse alimento nos fortaleceu para vencermos lutas e dificuldades que certamente sem esse alimento da palavra nós não poderíamos suportar e teríamos talvez no nosso relacionamento conjugal assim sucumbido, ido à bancarrota. Por quê? Porque não teríamos condições. Mas quando Deus nos trouxe para a presença dEle, Deus nos deu força, Deus nos deu fé para enfrentar cada problema, cada dificuldade, cada luta que vieram. Deus, Ele foi à frente e Ele nos abençoou, a mim, a minha esposa, nos deu nossos filhos, e nós tivemos então um grande desafio, porque nós queríamos que os nossos filhos fossem diferentes daquilo que era a maioria dos filhos do ambiente familiar nosso, e Deus nos deu a graça de ensiná-los, de conduzi-los para a casa de Deus, para que eles pudessem também serem tocados por Deus e amarem a Deus da maneira que nós amamos e servimos a Deus. Então eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem coisa que a gente prepara para falar aqui e aí o Espírito Santo vai aqui falando, né? Fala sobre isso, vai tocando no nosso coração para falar algumas coisas que nem estão aqui, né, onde a gente elaborou. Então eu vou falar aquilo que o Espírito Santo está me colocando, e à medida que der tempo, o Juvenal falou que até as 2 da tarde, então vai dar tempo. O pastor Juvenal falou, brincadeira, irmãos, vai ser tranquilo. Olha só, Deus age de uma maneira tão bonita, tão tremenda, tão maravilhosa, e Deus é poderoso para mudar a história de qualquer pessoa, de qualquer um que creia, de qualquer um que abra o seu coração para entender que Deus é poderoso para fazer, de qualquer um que se dispõe a deixar Deus agir, a mudar. Abraão, quando Deus falou com Abraão, sai, ele não ficou assim, mas meu pai, minha mãe, minha sogra. Ele não ficou, ele obedeceu, e ele não sabia nem direito para onde que ia. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ainda estava no futuro, ele ainda ia mostrar, sabe, ele saiu e não sabia nem para onde ia, ele saiu, ele obedeceu,
ele deu atenção à voz de Deus. Eu conheci uma família um dia. E essa família estava sendo bombardeada. Satanás tinha se levantado para destruir aquela família, para arrebentar com aquela família. E a gente olhava, orava, compartilhava com a minha esposa, com os pastores que nos acompanhavam. E a gente viu os filhos indo para a escola, muitas vezes, uma escadinha. E aqueles filhos iam tristes, eles iam cabisbaixos, porque os filhos são muito atingidos numa crise familiar. Então os filhos iam cabisbaixos, aquela escadinha, e a gente olhava aquilo, e aquilo arrebentava o nosso coração. E a gente orava, fazíamos reunião, decidimos, e nós queríamos que Deus pudesse ter a oportunidade de mudar a história daquela família. E Deus é tremendo, Ele ouve as nossas orações, Ele vai agindo, arrumando um jeito, e a gente tem tão somente que se colocar à disposição de Deus para Ele usar. E aquilo que Deus falava para a gente fazia. Aquilo que Deus, em reuniões como essas aqui, enquanto o louvor tocava, eu largava tudo e deixava acontecendo o culto, e eu ia para a casa do lado, me sentar ao lado de um sacerdote que eu via pela fé. Eu me sentava lá no sofá, falando: eu vim para estar junto com você. E o culto acontecendo, e o Espírito Santo tomando conta de tudo, e a gente ficava ali conversando, às vezes até coisa que não tinha nada a ver, mas Deus estava trabalhando, Deus estava movendo, Deus estava realizando uma grande obra. E essa família foi se achegando. Primeiro a esposa, vieram os filhos, por último, e eu estou tendo a liberdade de falar isso porque ele já falou aqui, né, Juvenal? Por último veio o sacerdote daquela casa. E Deus mudou a história daquela família. E Deus pode mudar mesmo. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas precisou de Deus fazer algumas coisas, de tirar do meio. Precisou de Deus trabalhar na intimidade, do perdão, da graça, da misericórdia. Precisou de Deus restabelecer a alegria. Precisou de Deus restabelecer no coração de cada um uma nova esperança que já tinha sido tirada. Obrigado. Mas Deus fez, e Deus faz, e continua fazendo. E aquele que começou boa obra em nós é fiel para completar, amém? Até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até quando Jesus voltar, como nós fizemos a ceia, passamos agora a celebração da ceia aqui, né? Nós estamos celebrando a ceia até que Ele venha, e até que Ele venha, vai estar tudo completo. Juvenal, Dulce. Então é isso que o Espírito Santo colocou para falar, não estava aqui não. Mas é importante que a igreja saiba, é importante que os irmãos saibam o valor que tem essa família, o valor que cada um desses meninos tem. Júnior, né? Essas meninas aqui que, meu Deus, que bom a gente ver
hoje, a obra de Deus sendo realizada e sendo multiplicada na vida de vocês, irmãos. Sabe? Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Mas uma coisa que nós precisamos assentar no nosso coração: ainda não terminou. Ele ainda tem coisas para fazer. Juvenal não é perfeito, Dulce não é perfeita, os meninos não são perfeitos, eu não sou perfeito, tenho falhas, defeitos. E à medida que a gente convive uns com os outros, a gente vai percebendo isso, né? Eu acho que nenhuma outra mulher no mundo me compreenderia e entenderia os meus defeitos, senão aquela. Por isso ela é minha esposa. Deus preparou para me aceitar e entender os meus defeitos. E a minha é ela. Então não somos um acidente, percurso também para casar, não. Foi porque nós dois, Deus falou: esses aqui vai dar certo. Agora, vamos lá. O que nós precisamos fazer para que uma nova história possa ser escrita? Preste atenção nisso. Eu quero dar alguns pontos aqui, bem rapidamente, e prometo não demorar. Mas olha, eu preciso te dar alguns pontos, coisas práticas. A gente tem aprendido muito isso hoje. Sabe, nós precisamos pregar coisas práticas, coisas que quando você for sair daqui para fora dessa igreja e for cuidar da sua vida e correr atrás das suas coisas, como tem que fazer, você fala: eu posso aplicar isso que eu aprendi lá na casa de Deus. Deus me deu uma direção e eu vou agir nessa direção. Então é isso que eu peço a Deus agora, para que possa entrar no coração de vocês alguns princípios que vocês possam praticar dia a dia e conquistarem uma história vitoriosa. Amém? Pastor, por que isso? Esse negócio de uma nova história? Porque eu não estou feliz do jeito que eu estou. Eu quero, esse ano de 2014, uma história ainda mais vitoriosa para a minha vida. Eu quero. Estou grato a Deus por tudo que Deus já fez na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos nossos filhos e na nossa casa. Mas eu sei que Deus tem mais. Eu sei que Deus quer fazer com que eu chegue a lugares mais altos. Eu sei que Deus tem um projeto maior do que o que eu faço para mim mesmo. Porque os planos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os meus. Então eu preciso estar na presença de Deus, buscando a melhorar sempre. Eu preciso a cada manhã, a cada dia, me chegar a Deus e falar: Senhor, eu preciso ser melhor. A minha oração na presença de Deus é essa: ó Deus, eu quero ser melhor. Eu não posso me acomodar. Aí vem. Então o primeiro ponto é querer. Primeiro ponto: eu quero escrever uma nova história, pastor. O que eu tenho que fazer? Queira. Deseje isso. Sabe? Tenha vontade de mudar. Falei: o que eu posso mudar? Também na ceia nós fomos ensinados: dá uma examinada na sua vida. O que é que você pode melhorar? O que você pode ser um marido melhor? Em quê? Como você pode ser uma mãe, uma esposa melhor? Como você pode ser um pai melhor? Uma mãe melhor? Sabe, um servo de Deus na casa de Deus melhor? Começa a fazer uma avaliação de como você tem sido. Você está feliz? Meu irmão, pense isso. Eu penso que o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja dele hoje. Eu penso que Deus está trazendo ao seu coração hoje, sabe, algo que vai fazer você crescer. Mas para isso você mesmo precisa entender. E Deus está dizendo com você hoje, Deus está falando para você hoje, em que você precisa melhorar. Queira mudar nisso. Descubra onde você pode melhorar. Como pastor eu quero melhorar. Eu preciso melhorar. Eu não posso ficar parado no tempo. Eu tenho que ler mais. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que preparar as minhas mensagens para que essas mensagens sejam melhores, para que eu possa alcançar e que quando eu falar as pessoas possam compreender o que realmente Deus está me usando para dizer. Então eu preciso procurar isso, eu preciso buscar isso. Então quando eu quero, quando eu desejo, quando eu resolvo mesmo na minha vontade fazer essa mudança, as coisas começam a acontecer. Do contrário, elas não vão acontecer. Como é que eu posso escrever uma nova história? Queira mudar, de forma rápida, né? A maioria das pessoas não escrevem as suas histórias. Pense para você ver, não escrevem, a maioria. Vive
nascem, crescem e morrem. E ficam do mesmo jeito. Quando a gente às vezes volta em alguns lugares por onde nós passamos, e nós visitamos alguma pessoa, até mesmo um parente, né, e a gente começa a olhar, e a gente percebe que não mudou nada. Ele mora no mesmo lugar, às vezes do lado da casa do pai, às vezes ele trabalha na mesma coisa que o pai, às vezes ele está ali vivendo as mesmas circunstâncias que o pai viveu. Ele não buscou crescer, ele não buscou mudar. Você vai lá, a estrutura que ele tem é a mesma. O tempo passa, nada muda. Então a gente fica olhando essas coisas e fala: meu Deus, o que aconteceu? Mas não quis, não desejou, não procurou mudar, não descobriu o que ele precisava fazer para mudar, sabe? Nós precisamos entender isso. Deus, eu falei ontem para os casais, Deus ele é reagente. Deus não vai agir na nossa vida se primeiro nós não tivermos uma ação nossa. Aí, de acordo com aquilo que nós agirmos, Deus reage. Deus reage. Opa! Deus veio e falou com Abraão. Se Abraão não sai, Deus não poderia agir. Deus não poderia cumprir aquilo que ele falou. Ó, sai da tua parentela, vai para a terra. Se ele não tivesse saído, Deus não poderia cumprir o resto das coisas que ele falou que iria fazer. Deus não poderia abençoar Abraão, não poderia engrandecer o nome dele, não poderia escrever uma história diferente dele. Você sabe quem foi Naor? Quem foi Terá? Mas você sabe quem foi Abraão? Terá e Naor, pai e avô, se não me falha a memória aqui, de Abraão. Mas a gente não sabe o que eles fizeram. A história deles foi estagnada. Agora, a de Abraão não. Por quê? Porque houve uma atitude. Houve uma atitude. E, mediante a fé de Abraão, Deus reagiu à fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, à medida que Abraão teve fé, Deus pôde fazer aquilo que ele prometeu. Então Deus quer escrever essa história. Agora, a maioria das pessoas, elas deixam a história dela serem escrita pela onda do mundo, pela cultura do mundo. A maioria das pessoas, elas deixam ir, elas vestem o que a moda diz para elas vestirem. Elas assistem aquilo que está na crista da onda. Ah não, agora o negócio é esse aqui. Ela é influenciada pelo mundo, pelas tendências que o mundo estabelece. E assim, ela não tem desejo de escrever a sua própria história, não tem o seu estilo de vida, a moda de Deus, porque o mundo é que está ditando para ela o que ela deve fazer ou não. Elas são resultados do meio que elas vivem. Elas se acomodam, né, com aquilo que o mundo e as coisas que há no mundo. Elas se acomodam com aquilo. Aí a gente vai para a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovação? A mente nossa tem que ser renovada pela graça, pela palavra de Deus, pela direção de Deus, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é que nós sejamos bênção. Foi isso que ele falou para Abraão, não foi? Abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu posso, isso vai se cumprir na minha vida, isso vai se cumprir na sua vida. Amém? Então, a primeira coisa é essa: eu preciso querer. Querer é uma atitude fundamental para ser diferente, para fazer a diferença, para se escrever uma nova história. Tem que querer. Eu quero mudar. Deus, Ele quer que você faça a diferença,
que você tenha uma nova história. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que você construa um legado, algo que glorifique a Deus através da sua vida. O que você faz? Ou o que você poderia fazer para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus, para ser útil ao reino de Deus? Então, quando eu me desperto para isso, eu estou construindo um legado, eu estou fazendo uma história. A Bíblia chama isso, sabe de quê? Ela fala de você estar construindo um tesouro no céu, onde a ferrugem não consome, a praga não só, enfim, né? A Bíblia diz isso para nós, que quando nós estamos fazendo aquilo que está no centro da vontade de Deus, que nós estamos escrevendo essa nova história, nós estamos construindo lá. Nós estamos construindo lá. Agora, Deus quer te ajudar a escrever essa história. Você não está sozinho. Quando você se dispõe, Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar, Deus começa a desenvolver tudo aquilo para que se cumpra. Porque Ele é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio. Ele é o teu Deus. Ele nunca nos desamparará, nunca nos deixará. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não vos deixarei só. Num outro texto lá em João fala assim: não vos deixarei só, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e Ele estará convosco e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Olha que coisa tremenda. Então há uma aliança de Deus conosco. Deus tem uma palavra para nós, e nós precisamos crer nela, e andar por ela, confiar nela, e caminhar dia após dia. E quando nós olharmos para trás, nós vamos ver essa história sendo construída. Quando você olhar para trás, você vai poder perceber a bênção de Deus em toda a trajetória da sua vida, e você vai ver que a cada ano que se passou, Deus te abençoou mais. Deus te fez com que essa história sua fosse ainda mais vitoriosa. Sabe, em todos os aspectos da sua vida, Deus quer trabalhar e Deus quer agir. E sabe, uma coisa tremenda, é que na Bíblia está assim escrito, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que um dia também, né, alguém possa dizer: o Deus de Juvenal, o Deus de Elmar, o Deus de Gerson. Sabe, que um dia isso possa ser dito a nosso respeito, porque é Ele que está acima e não nós. O que significa isso? O Deus de Abraão. Assim, Abraão não era muita coisa não, mas o Deus dele fez uma grande diferença na vida dele. Amém? E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Amém? Segunda coisa, estabeleça um projeto, um plano. Então fez aquela análise toda que nós falamos no primeiro ponto, tem essa vontade, quer mudar, decidiu isso no seu coração, que quer realmente escrever uma nova história. Ok, então agora planeja a leitura de um livro, planeje um tempo de oração na presença de Deus, planeje aquilo que você quer conquistar. Sabe, Deus tem nos ensinado muito a esse respeito de conquistas naturais. Deus tem ensinado as coisas tremendas para nós, e Deus tem nos feito prosperar em muitas áreas da nossa vida. Algum tempo atrás, nós estávamos assim, numa situação muito difícil, porque a gente vivia uma estabilidade. O Juvenal a gente conheceu no BEG, e então ele sabe muito bem do que eu estou falando. Enquanto a gente estava empregado numa instituição, né, entre aspas, pública, porque não era pública, que foi inclusive vendida, era CLT, nossas carteiras assinadas, enfim. Mas um dia que a gente abriu mão, falou: não, eu vou sair disso aqui, é um baque, porque a gente só sabia mexer com banco, era o que a gente sabia fazer. A gente não sabia vender salame, não, né, Juvenal? Não sabia, a gente só sabia mexer com banco, a vida inteira trabalhando naquele trem. Aí a gente sai, agora o que eu vou fazer? Então aquilo deu um baque na nossa vida financeira.
Aquilo fez com que o patrimônio, que às vezes a gente já tinha acumulado aquele tempo, né, que a gente precisou de usar, vender para pagar uma coisa ali, para sobreviver daqui, para não faltar nada à família. Nós tivemos que fazer isso, né? Então a gente passou por um momento de crise na nossa vida, mas Deus entrou, e eu já tive a experiência com essa fidelidade de Deus, com essa bênção de Deus sobre a nossa vida, de abrir mão de 2 concursos públicos. Depois de aprovado lá dentro, eu falei, não, me dá as contas que eu não quero isso aqui não. Se quiser por Deus, não quero eu aqui não. Por quê? Por quê, pastor? Porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero estar ali, eu não quero mais, não é mais uma estrutura de trabalho que me sustenta, porque nesse período de crise eu aprendi a depender de Deus. E Deus falou assim, meu filho, não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. E nunca faltou. Nós nunca fomos um vizinho pedir uma xícara de açúcar, um meio litro de óleo. Não. Deus supriu as nossa fase. E depois nos colocou em lugares altos. E nos abençoou de uma maneira tremenda. E tem abençoado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Estabeleça um plano. E nós estabelecemos um plano. Nós estabelecemos, hoje a gente vai, tudo que a gente vai fazer, a gente faz no ano uma carta para Deus. E a gente nessa carta escreve tudo aquilo que é projeto nosso para o ano no ano seguinte. Eu tenho todas elas. Nem tudo aquilo que eu escrevi aconteceu naquele ano. Mas aí no ano seguinte eu estou lá firme na presença de Deus. Senhor, ó, faltou esse trem aqui. Em tudo Deus tem nos abençoado. Em tudo Deus tem nos prosperado. Em tudo Deus tem nos feito andar altaneiramente. Agora, tem um plano para cada ano. E naquele plano, não é que a gente faz o plano e a gente está escravo do plano. Não, nós estamos submissos a Deus. E nós colocamos a mão e oramos com Deus. Nós profetizamos a existência disso. Nossa casa não tinha reboco nas paredes. Nossa casa estava inacabada. Nossa casa tinha uma série de coisas que não tinha piso no chão. Uma série de coisas que nós tínhamos que fazer. Morávamos bem assim, só os quartos que estavam rebocados as paredes, né? Não tinha pintura nas paredes. E nós íamos para os projetos, para os planos e colocava a mão em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos a pintura desta parede. Senhor, nós profetizamos esse piso. Deus, no nome de Jesus. Pai, eu profetizo quitação dessas dívidas que nós fizemos para comprar aquele carro. Senhor, aquele carro usado que nós compramos 60 parcelas. Senhor, nós oramos aqui, pedimos a graça do Senhor para nós quitar. Pai, nós não queremos dever nada. Não queremos ter dívida. E aí, Deus começava a agir. Pá, pá. Parede, tinta vinha. Milagre do céu. Claro que não. Acontecia à medida que a gente ia trabalhando e focando no projeto. Deus abriu uma porta, opa, e então tínhamos o dinheiro para fazer. Íamos lá, comprávamos as tintas e fazíamos aquilo. Comprávamos o piso, tá, vamos fazer o piso. E assim as coisas foram fazendo ao longo de cada ano. Então os projetos que a gente estabeleceu. Comprei o primeiro carro, meu Deus, aquele... golzinho, um golzinho preto. Comprei, eu ia comprar um carro, um casinho usado, tá lá no pátio assim. Quando eu cheguei, mostrei para ela, falei, você tá doido? Esse carro aí não vai aguentar não, tá velho demais. Eu falei, mas é isso que nós damos conta de pagar, 200 por mês. Não, mas Deus vai nos honrar, vamos comprar outro. Nós entramos dentro do pátio, que esse casinho estava lá fora na concessionária. Nós entramos dentro da loja, lá dentro do interno, né? Tinha um golzinho preto, polidinho, brilhava de longe assim, bonito. E aí, eu conversando com o vendedor, ele falou assim, esse gol aí era de um pastor. Eu falei, opa, então é esse aqui que eu quero, já está ungido. Já está ungido esse aqui, quanto que é? 585 parcelas. Eu falei, meu Jesus...
Tá bom, e quanto que eu tenho que dar de entrada? 3 mil reais você dá de entrada, parcela o resto, perder de vista, Casa Bahia 60 vezes. Falei, esse. Agora calcula aí. 585 vezes 60, quanto que dava esse carro? Meu Deus, nunca paguei um Gol tão caro na minha vida. Mas não tinha. Falei, e agora? Onde vamos arrumar 3 mil reais? Vai ter um limite do banco lá, né? Desempregado, precisando de um carro para trabalhar, arrumar emprego. Vamos lá, pegar o limite do banco. Saquei, na boca do caixa, tirei 3 mil reais. Entreguei para o cara. E aí Deus veio abençoando aquele ato. Primeiro projeto. Depois disso, Deus abriu algumas portas e nós fomos sendo abençoados. E certo é que hoje eu tenho 2 carros na garagem. Esses 2 carros, todos 2 tirados zero na concessionária. Todos pagos. Todos 2. E Deus deu uma estratégia, porque eu fui comprar, falei, não, vou pegar esse dinheiro, não vou pagar o carro à vista. Com esse dinheiro aqui, eu vou fazer esse dinheiro pagar esse carro. E aí então, peguei aquele dinheiro. Na empresa que eu trabalho, estava precisando de um capital. E eu falei, você quer esse dinheiro? Quero. Acertamos um juro, e todo mês eu pago a prestação do carro com o dinheiro do carro. Ou seja, não gastei o dinheiro para comprar o carro. Quem paga o carro é o juro. E fiz só em 24 parcelinhas. Já estou terminando de pagar. Esse que está aí fora. O outro está lá em casa. Tá certo que depois que você tem outro carrinho, tem uns meninos aí, não dá muita trela não. Dirige para todo lado, mas dirige para ir para a casa de Deus, para fazer a obra de Deus, né? Então o Gersim é um piloto hoje que anda mais nesse carro do que eu, se brincar, mais para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Então Deus, Ele tem um projeto de mudar a nossa história. Por que eu estou contando isso para você? Porque tem que ter plano. Então você vai lá e faz as contas, não sai fazendo também de qualquer jeito, né? Vai lá, tem que ter fé, muitas vezes tem que ter fé mesmo, não tem jeito, você não vê, vai pela fé, Deus vai te honrar, mas não faz nada, né? No primeiro momento, deixa eu explicar isso melhor, no primeiro momento eu não tinha dinheiro nenhum para comprar um carro, eu tive que fazer uma loucura, e fiz, mas eu tinha isso, um planejamento, e Deus honrou aquele planejamento, aquele primeiro carro, honramos tudo que tinha que ser feito. Agora, depois Deus mudou essa história, o outro, eu nem pago nada, quem paga é o juro do dinheiro. Vocês entendem a diferença? Antes eu entrei no limite de 3 mil reais no banco, juro caro. Agora não, quem paga é o próprio juro do dinheiro. Então, estratégia que Deus vai dando, sabedoria que Deus vai dando para a gente lidar com a vida financeira, a vida prática, no dia a dia. Então, quando você for fazer algo, planeje. Quando você apresente esse plano diante de Deus, Senhor, eu quero comprar uma casa. Quer? Amém, Deus quer te dar essa casa, meu irmão. Deus quer te honrar. Deus quer fazer esse negócio aí, por mais impossível que pareça para você, mas se você tiver fé, Deus vai te honrar nesse negócio. Põe num papelzinho, ora para esse negócio. Eu estou com um projeto, estava brigando comigo essa aqui, ó, viu, Juvenal? Eu queria até que você me ajudasse, depois dar uns conselhos para ela. Eu fiz o meu projeto, né, de algumas coisas que eu quero fazer lá em casa agora, esse ano. Aí falei, esse projeto agora vai ficar, tem uma mesa de pedra, como é que chama aqui a pedra? Aquela pedra da mesa lá, uma mesa de mármore lá e aí eu peguei, não tem prancheta, e eu faço uns desenhos, né, uns rabiscos do que eu quero fazer. Aí eu pus um papel lá assim, desenhei tudo que eu quero fazer. Eu falei, esse papel só vai sair daí agora na hora que estiver pronto. Por quê? Porque todo dia a gente passa lá em nome de Jesus, esse negócio aqui vai dar certo, né? Essa piscininha aqui, essa sauna aqui, eu quero que em nome de Jesus vai dar. Vai ser assim, Deus, oh Pai, né? Estamos orando. Então a gente passa lá, vai almoçar, a gente usa só um pedaço da mesa, outro pedaço está o projeto lá. Estamos orando, estamos crendo. E ela falou, não, mas não pode, pois vai ficando. Eu falei, não, põe o forro por cima, deixa o papel aí, né? Mas tem um projeto, tem um plano para a gente fazer ali.
as coisas acontecerem. Sabe, esse tipo de coisa glorifica o nome de Deus. Sabe, esse ato de fé que a gente tem, isso alegra o coração de Deus. A gente tem que fazer. Então, estabeleça um plano. O que é o projeto que você tem traçado na sua vida? Olha só isso, onde Deus está nesse projeto? Sabe o que eu quero fazer lá em casa, uma estrutura lá de lazer? Porque eu quero levar para lá meus irmãos, eu quero ter comunhão com eles lá em casa. Eu tenho irmãos lá que nos convidam para ir para a casa deles, e lá tem. E eu falo também que ter isso para meus irmãos. Quando eu chamar eles aqui em casa, quando o Juvenal for lá em casa, Juvenal, vamos aqui tomar um banho de sauna aqui, ó. Ô Juvenal, cai aqui na piscina comigo aqui, vamos estar junto aqui, meu irmão. Sabe? Eu quero. Ó Juvenal, uma só carninha aqui, ó. Por quê? Porque isso é prazeroso. E Deus quer nos dar o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, verso 19, está lá. Eu não estou querendo nada que não. Deus quer me dar isso, está escrito. E você, o que você quer de Deus? Onde Deus está nesse projeto? Faz o teu projeto. Fala assim, olha, eu quero uma casa, Senhor. Eu quero uma casa com estrutura para ter um culto familiar lá dentro dela. Eu quero ter uma cozinha espaçosa, me trazer aqui meus irmãos aqui para cá. Eu quero ter um lugar aqui especial para convidar o pastor Juvenal para ele vir para cá, ficar comigo aqui um tempo aqui, a gente assar uma carne junto. Eu quero, Senhor, eu quero convidar, as pessoas precisam ver em você. Sabe o que as pessoas precisam ver na sua vida? O agir de Deus. E sabe como é que a pessoa vê o agir de Deus? E, infelizmente, elas não estão olhando para você e vendo que você é uma pessoa santa, que você é um homem de oração, uma mulher de oração, que você é um pai que é compromissado com o seu lar. Eles não olham para isso não, a sociedade não olha para isso. Sabe para que eles olham? O que você tem. Eles olham para aquilo que você tem. Você quer falar que foi abençoado? Não, mas fui tão abençoado. Sabe, assim, a bênção foi grande na minha vida. Eu orei assim, eu senti que Deus respondeu, aquela voz veio, falou comigo, eu senti tanta alegria no meu coração. Isso é papo para nós aqui, crente. Agora lá fora, o cara fala, esse cara pirou. Agora você quer ver mudar? Rapaz, eu estava quebrado. E eu fui para a casa de Deus. E no que eu fui para a casa de Deus, eu coloquei a minha vida no altar. Eu não tinha nada. Mas o que eu tinha, eu derramei no altar de Deus. Deus mudou a minha história. Hoje eu tenho essa casa, hoje eu tenho esse carro, hoje eu tenho essa fazenda, hoje eu tenho isso, eu estava desempregado, hoje eu tenho um emprego bom. Aí eles começam, eita, então foi isso que mudou a vida dele aí. Vocês entendem isso que eu estou falando? Coisa prática, se a gente não quiser ver, mas é a verdade. Certo é que muitos põem os olhos nisso, e isso para Deus não é nada, porque o que Deus quer para nós é vida eterna, a gente sabe disso. Nosso coração não está no carro, nosso coração não está na casa, o nosso coração não está em nada disso, está em servir a Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra que eu falei de idolatria? Então tem que ter um conhecimento do que é isso para não errar também. Então, meus irmãos, onde é que está Deus no seu projeto? Coloca Deus dentro dele. Estabelece isso. Isso vai honrar a Deus. Isso vai glorificar a Deus, a sua vida. Aquilo que Deus abrir as janelas dos céus. Aí, vamos lá então. Se não fosse assim, não estaria escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar sobre vocês uma bênção muito maior do que aquela que vocês têm trazido. Está escrito. É exatamente isso que eu estava falando aqui agora. Deus quer te abençoar e Deus quer mostrar. O que Deus fez com Abraão? Te abençoarei, você será um homem próspero, seu nome será grande, e através de você eu ainda vou abençoar todas as famílias da terra. O que Deus fez com Abraão? Prosperou o homem. Ele ficou riquíssimo. Riquíssimo. Foi o que Deus fez com ele. Está na Bíblia. Então é isso que Deus quer fazer. Pastor, você quer ficar riquíssimo?
irmão, eu não tenho coração em riqueza, não. Mas uma coisa eu já tenho pedido a Deus: Senhor, eu quero ter qualidade de vida para que eu possa servir melhor aos meus irmãos. Senhor, eu quero ter uma qualidade de vida para que eu possa subir num púlpito e pregar com autoridade. Porque eu já subi em púlpito muitas vezes, sem ter o que ofertar, e falar de oferta para as pessoas. Já. Porém, Deus mudou isso na minha vida. Eu fui em lugares, estive no Peru, uma experiência tremenda que eu estive lá no Peru. E lá eu vi muita necessidade. Vi um pastor lutando para estabelecer uma igreja num lugar de caos. E eu fiz um compromisso, uma aliança com ele. Falei, eu vou mandar uma oferta para você todo mês. Deus colocou no meu coração. Chamei ele e falei, pastor, sinto no meu coração te ajudar aqui. E a única forma que eu posso fazer, além de vir aqui uma vez no ano, que eu quero ir lá de novo, todo ano, eu quero ir lá, é mandando uma oferta para você. Posso mandar? Ele falou, pô, pastor, então todo mês eu mando uma oferta para lá. Mas antes, eu não podia fazer isso. E quando eu fiz isso, Deus abriu mais ainda a janela do céu, e mais derrama sobre a minha vida. Mais derrama sobre a minha vida. Nós temos aprendido a ofertar e a dizimar de uma maneira diferente. A gente nem fala de dízimo, Juvenal, na igreja, sabe, nem fala. A gente só fala da oferta, porque o dízimo, o povo vai na tesouraria da igreja a qualquer hora do dia que está aberta a igreja, e ele entrega o dízimo dele lá. Agora a oferta a gente tem em cada culto a gente tem a oferta. E a gente tem percebido o quanto as pessoas têm prosperado, né? Tendo um entendimento do que é dízimo e o que é oferta. Então, para não mudar o assunto, e eu concluir aqui, uma outra hora a gente fala mais ainda, Juvenal, vamos ver. O que você tem feito para que este projeto seja executado e alcançado? Você planeja, e aí você tem que saber o que você vai fazer, cada etapa dele. Uma das formas de falarmos com Deus é através dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Você quer falar com Deus? Então sonhe, então projete e apresente isso diante de Deus. Isso é uma forma de falar com Deus. Se você não tem projetos, se você não tem sonhos, com qual material Deus vai poder trabalhar para fazer na sua vida alguma coisa? Se você não sonha, se você não projeta, Deus vai fazer assim: hoje eu resolvi, hoje eu vou pegar e vou abençoar o Hélio de uma maneira lá que ele nem pediu, mas eu vou. Deus não age assim, não. Deus não age desse jeito. Deus age de acordo com os nossos sonhos, de acordo com os nossos projetos. Por isso que ele fala: satisfarei os desejos do seu coração. Se não tem desejo, se não tem sonho, se não tem projeto, logo Deus não vai, como é que Deus vai satisfazer? Aí Deus seria um Deus que faz acepção, porque ninguém lá está pedindo também. Por que ele vai abençoar um que também não está pedindo aqui? Não, só vou abençoar ele porque ele é. Não, Deus faz chover sobre justos e injustos. Por isso que Jesus ensina, né? Por isso que a palavra de Deus nos ensina: batei, pedi e recebereis, buscai. Mas tem uma ação, aí Deus reage a essa ação. É isso que eu quero dizer. Deus reage a essa ação. Você está batendo? Deus vai agir. Você está buscando? Deus vai fazer de forma que você vai achar. Entende isso? Então é algo que nós precisamos fazer. Se você uma coisa é certa, você às vezes pode até não ter sonho, mas Deus tem sonhos a seu respeito. Quando Deus te fez, quando Deus te projetou, você faz parte do sonho de Deus. Quando nasceu lá, como é que é o nome da neném? Bianca, Deus já sonhou. A Bíblia nos fala que lá no ventre, quando ela estava sendo formada, entretecida ali os ossos, Deus já estava sonhando com ela, uns projetos para ela, algo que é específico, que vai ser realizado nesse mundo, através da vida dela. Sabe, Deus sonhou.
Pastor, mas isso vai acontecer? Se depender de Deus, sim. Lógico que vai depender dos nossos sonhos agora, falando, para que os sonhos de Deus se estabeleçam na nossa vida, de nós querermos. Porque Deus respeita o livre-arbítrio nosso, de querer que os sonhos dele se realizem ou não. Então, por isso precisamos nos aproximar dele, conhecer qual é a boa, que mais? Perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós conhecemos isso, aí fica mais fácil sonhar ainda. Amém? Olha o que diz a Bíblia em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o projeto de Deus para você. Amém? Amém. E terceiro, já terminando, perseverar, ficar firme. Se você faz um plano, de manhã você fala assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma casa. Aí quando é mais tarde você fala assim, não, Senhor, eu quero um apartamento. Não, Jesus, é o seguinte, eu resolvi, eu quero um lote, eu vou construir do zero. Você tem que estabelecer um plano e ficar firme nele, até que se cumpra, até que se realize. Depois, se você quiser fazer um outro, faz. Então, faça planos para o ano de 2014. Corra atrás dos planos de 2014. Que Deus abençoe que todos se realizem. Em 2015, você faz outros planos. Se alguma coisa não concluiu em 2014, não desista. Coloca de novo em 2015. E vamos para frente. E vamos crer. E vamos confiar. E vamos chamar à existência as coisas que não existem. Porque foi assim que Deus fez tudo. Amém? Chamou à existência as coisas que não existiam, elas vieram a existir, pela fé, pela palavra, e nós temos a autoridade. Sabe uma coisa que nós erramos e perdemos muito? Porque nós não sabemos a autoridade que nós temos, em nome de Jesus. Então aí a gente pensa pequeno, a gente sonha pequeno, aí a gente vai fazer os planejamentos, Senhor, me dá uma casinha, Senhor, tem problema se for lá no bairro mais afastado, Senhor, não tem problema, dá uma casinha para mim. Deus, um carrinho, pode ser um Fusquinho 76, não tem problema. Peraí, tudo bem, se é isso que você quer, se é esse que é o seu sonho, amém, né? Mas pode projetar grande, porque o nosso Deus é grande. Pode sonhar grande, porque o nosso Deus é grande. Sabe, não só com as coisas naturais. Eu estou falando também, a gente acaba levando muito exemplo para o natural, porque é o mais prático da gente entender rápido. Mas no espiritual também. Qual que é o seu projeto? Qual que é o seu sonho no reino de Deus? Deus, eu quero ministrar louvor. Então, meu irmão, vamos ministrar louvor. Não, Senhor, eu quero ser só cuidar. Lá na igreja a gente tem os irmãos que cuidam de carro lá fora, sabia? São estabelecidos, eles ficam lá fora, cuidando dos carros, porque é muito carro. Então, eles ficam lá e roubam lá, né? Então, a gente põe uns 3, 4 irmãos. Qual que é a função deles? Cuidar do carro. Fica lá fora. Os irmãos vão para o culto e ficam tranquilos assistindo o culto, porque tem um irmão que está olhando o carro dele. E aquele irmão, ele deseja, ele faz aquilo com muita alegria, com muito prazer, nada de errado nisso. Mas só que ele sonha, ele quer crescer, ele falou, eu quero servir, um dia eu quero pregar, igual o pastor. Um dia eu quero ser um pastor. E aí você vai atrás dele nos outros dias, ele está na escola bíblica, ele está num curso de teologia, ele está participando dos cursos que a igreja ministra, ele está buscando crescer, porque ele tem sonhos, ele tem projetos. E aí então a gente vê aquele irmãozinho que está cuidando de carro, nesse todo esforço. Você acha que a gente deixa ele lá cuidando de carro? A gente chama ele e fala, irmão, vem para cá, agora você vai ajudar aqui, você vai fazer o seguinte, você fica aqui na recepção, ajuda aqui os irmãos, aquelas pessoas que forem chegando, ajuda elas a sentarem nos lugares, mostra para ela onde tem um lugar vago, leva ela para a galeria ali, tem uma galeria lá assim, então leva lá, sabe, e aquele irmão vem para dentro. Daqui a pouco, irmão, vem cá, você vai dar uma palavra de oferta. Aí ele vai preparar aquela palavra de oferta como se fosse a coisa mais importante da vida dele, e ele vem aqui e ministra uma palavra de oferta, dá um testemunho da vida dele, e aí colhe-se as ofertas, e ele está crescendo, e o sonho dele é um dia estar pregando também.
né? E aí isso vai acontecer, porque está sonhando. Mas sonhe grande. Deixa os processos acontecendo ao longo disso, mas sonhe grande. Sonhe algo que não tem nada que é impossível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Eu falava hoje para o Juvenal, de manhã para o pastor Juvenal. Eu passei por várias fases na igreja. Eu fui diácono e não sabia que era diácono. Eu fui obreiro, né? Não sabia que era obreiro. E aí eu fui diácono, não sabia que eu era diácono. Eu fui presbítero e não sabia que eu era presbítero. Eu fui evangelista e não sabia que eu era evangelista. Fui missionário e não sabia que eu era missionário. Por quê? Porque fiz tudo isso. E um dia alguém chegou para mim e falou assim: olha, eu estou pronto para te ordenar como pastor. Você está pronto? Eu falei: estou pronto não. E aí um ano depois, né? Um ano depois eu fui ordenado como pastor. Mas eu tive a humildade de falar, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo na igreja. Mas era eu quem abria a igreja, que limpava o chão da igreja. Deus me colocou numa função lá, né? E a igreja não falava muito disso, né? Diácono, obreiro, aquilo, né? A gente trabalhava, igreja pequena, então a gente estava ali fazendo. A gente tirava oferta, ajudava na ceia, a gente ia pregar nos velórios, a gente ia fazer um culto fúnebre, a gente ia fazer um casamento, a gente ia fazer um monte de coisa. E não sabia. Aí um dia Deus veio e fala. Eu aprendi um negócio muito interessante. Que não se estabelece autoridade, ou não se delega autoridade para quem não demanda responsabilidade. Entende isso? Alguém está colocado num posto, é alguma coisa, faz alguma coisa, é um diácono, é um presbítero, é um pastor. Ninguém delega essa autoridade se aquela pessoa não tiver a responsabilidade daquele negócio. Então primeiro vem a responsabilidade, depois vem o reconhecimento público e notório daquilo que você faz, né? Então sonhe. Então existe também na nossa vida espiritual os nossos projetos. Eu faço dois tópicos. Eu coloco assim: projetos naturais, né, para o ano de 2014. Aí embaixo eu coloco assim: projetos espirituais para o ano. Aí lá eu coloco leitura da Bíblia, eu coloco tempo de oração, eu coloco o que eu quero fazer, por exemplo, viagem missionária para o Peru, eu coloco lá, por exemplo, eu quero ministrar os cursos X, Y e tal na igreja, eu quero fazer, enfim, eu vou colocando os meus alvos espirituais ali também, para mim cumprir durante o ano. Não é só natural porque a gente precisa deles, mas até para cumprir os espirituais, né? Muito bem, já estou indo para a conclusão. Por último, o último mesmo, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. De onde vem a fé? O que é fé? Pastor, o que é fé? De onde vem a fé? E o que a fé pode fazer? Né? São perguntas que a gente tem que meditar nelas, compreendê-las, né? Sabe, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus, por isso que a gente tem que ouvir aquilo que está sendo ministrado para nós. Eu espero hoje, nessa manhã, ter injetado no seu coração essa fé, tem despertado você para crer num Deus que opera milagres, um Deus que faz. De onde vem a fé? A fé vem pelo agir de Deus em nós, é dom de Deus. Então à medida que eu me aproximo de Deus, as coisas parecem que agora vai funcionar melhor. Mas não, mas agora vai dar certo. Agora porque, né, então a gente é envolvido por esse mover da fé. E aí, o que a fé pode fazer? 3 coisas que a fé faz. Primeiro, crer no incrível. A fé nos leva a crer no incrível. Nossa, isso é incrível o negócio. A fé nos leva a isso. Segundo, ver o invisível. A fé nos faz ver o invisível. Não tem nada, mas a gente começa a contemplar. A gente já começa a ver, antes de existir.
Antes que aconteça, a gente já tem a visão. Deus já nos dá a visão. A gente já nos faz, o Senhor nos faz contemplar aquele negócio. Então a fé faz isso. E o que a fé faz mais? Terceiro, alcançar o impossível. A fé nos faz alcançar o impossível. É impossível para você, para Deus não. Então se você tem fé, Deus entra no negócio, o impossível torna possível. Porque Deus entrou, por causa da fé. A fé faz isso. Amém? Amém. Eu não vou ultrapassar aqui das 11 horas, meio-dia, né? Então vamos ficar de pé? Diz para a pessoa que está do seu lado assim: a fé te faz crer no incrível. A fé te faz ver o invisível. A fé te fará alcançar o impossível. Eu quero ainda fazer uma oração. Feche os seus olhos. E eu queria que você não soltasse a pessoa e não. Ore com ela. Amém? Aproxima de alguém, 2 a 2. E ore com ela. Ministre sobre a vida dela. Que os sonhos dela este ano serão realizados. Que os projetos dela este ano serão estabelecidos. Ore com esta irmã, com essa pessoa, com este irmão. Declare sobre a vida dela aí uma bênção. Queria que o... Oh, oh, Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Queria que você pegasse a mão agora da pessoa. Vamos fazer aqui, né? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Una aí as fileiras. Nós vamos orar aí no instante. Queria que você cantasse esse refrão, uma nova história. Segura aí na mão dessa pessoa. Isso, amém. É aqui, pastor Juvenal, segura na minha mão aqui, pastor. Amém, Jesus. Um novo tempo Deus tem pra mim. Cante, cante.
tudo aquilo Creia que nisso. perdido foi. Ouvirei Oh, sua Senhor, nós boca, cremos, Pai. te Oh, abençoarei. abençoa. Oh, Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Senhor, nós cremos na Tua palavra e nesta manhã, Senhor, nos colocamos diante do Teu altar. Senhor, naquilo que a Tua palavra falou no nosso coração hoje, nós viemos dizer ao Senhor, Pai, que nós temos fé, Pai, que o Senhor agirá em nosso favor, em favor de cada família aqui representada, que a bênção do Senhor nos alcançará, que este ano será um ano de vitória, um ano de conquista, um ano, Senhor, de prosperidade, bênção da Tua parte na vida dos Teus filhos. Senhor, eu profetizo nesta manhã, ó Deus, a multiplicação, o crescimento desta igreja, ó Deus, seja, ó Deus, no crescimento espiritual, quanto, Senhor, no crescimento material. Senhor, eu declaro que a Tua bênção está estabelecida neste lugar, que a Tua palavra se cumprirá aqui. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, os Teus filhos, Tuas filhas nesta manhã, e declaro sobre eles, Pai, as bênçãos de Abraão, porque o Senhor prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E nesta manhã eu falei neste lugar a respeito do Teu servo Abraão, ó Deus. E eu sei que o Senhor cumprirá a Tua palavra, abençoando este povo, abençoando estas famílias, derramando sobre elas, Pai, a Tua unção e fazendo-os, Pai, prosperar, como Tu fizestes com Abraão, Senhor. Derrama, Pai, sobre eles porção dobrada do Teu Espírito, faz-os caminhar vitoriosamente, não haverá impossíveis para eles, porque eles creem em Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro e eu declaro as bênçãos de Abraão sobre esta igreja, sobre os Teus filhos, em nome de Jesus.